Shalom, pessoal. Um áudio rápido sobre a quarta ou sexta dimensão. E é muito importante que você saiba sobre isso, porque a inversão do campo magnético não será algo físico, será algo físico e espiritual, porque o véu vai cair e aquilo que separa os nossos mundos, o mundo físico do espiritual, tá, vai simplesmente acabar. Então, lembra das eras antigas que tinham, abre parênteses, deuses com D minúsculo, né? O Egito, os maias, astecas, as civilizações antigas, que eles referenciavam a deuses. Pois é, nessa época o véu também era caído, né? Aí colocaram-se o véu, algo que separasse, né, o nosso mundo físico do mundo espiritual. Por isso que essas entidades, elas atuam muito no psicológico das pessoas e não de forma física. E quando acontecer a inversão do campo magnético, essa inversão de 2000 anos, eu vou falar sobre as inversões menores, o véu vai cair novamente. E aí nós vamos ver esse mundo etéreo, nós vamos ver anjos do Criador, anjos caídos, demônios, essas entidades. Nós vamos ver cidades, civilizações no céu, nós vamos ver muita coisa que será nova para a gente. E será justamente nessa pegada que o adversário vai tentar falar que ele é o Messias. Com a quarta ou sexta dimensão, você pode pesquisar tanto quarta ou sexta dimensão na internet que você vai chegar nas mesmas conclusões, tá? Porque o pessoal uma hora fala que é quarta, uma hora fala que é sexta. A linguagem principal, ela é telepatia. Nós conversamos sobre telepatia, né? Sobre propósitos e objetivos, né? A língua universal de todos é telepatia. E isso vai voltar. Quando acontecer a inversão, não sei quando, tá? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas quando acontecer esse véu cair, os nossos pensamentos, quando a gente pensar, as pessoas vão ouvir, tá? Tem até um filme, né? Que eles falam que tem uma invasão de extraterrestres e que você não pode pensar em nada, porque se você pensar, os extraterrestres vão te encontrar. Pois é, a ficção imita a realidade. Isso de fato é verdade. Os seus pensamentos, tá? Eles guiam você, eles são os faróis do seu coração. Então isso vai acontecer. Vai se voltar a telepatia. E as pessoas vão poder ouvir os pensamentos das outras. O véu vai cair, as entidades vão ter força na Terra, elas vão conseguir comer, beber, elas vão conseguir se relacionar sexualmente, elas vão conseguir fazer o que elas faziam no passado. Então esse é um grande problema, tá? Agora, como é que você consegue reverter isso, né? Porque você vai estar vendo a entidade, elas vão ter poder sobre a terra, você não pode pensar em qualquer coisa, você não pode nem pecar, porque o pecado mancha a alma. Como é que você consegue reverter isso? Bom, ponto número um, que as pessoas elas não entendem, elas subjugam demais o jejum. Jejum é algo sagrado, tá? Jejum é algo sagrado. Você precisa fazer o jejum. O jejum, ele simplesmente limpa, tá? A nossa alma, o nosso espírito. A palavra espírito no, no hebraico não existe, é sopro de vida. Mas para ficar fácil de entender, o jejum ele limpa o nosso espírito, tá? Então o que acontece? Quando a gente peca, a gente mancha, tá? O nosso espírito, ele fica manchado, ele fica uma mancha no espírito. E através dessa mancha, as entidades conseguem nos encontrar e conseguem assolar a nossa vida. Então, a pessoa que é muito pecadora, que ela está com o espírito todo manchado, a entidade tem tamanha força que ela consegue até tirar a própria vida da pessoa. Eu já vi isso acontecer. Então, assim, eu já falei sobre quimera, sobre esses pombagiros, sobre essas entidades. E simplesmente você precisa jejuar. O jejum, ele limpa o espírito, ele limpa a alma. Quando você faz o jejum e você ora, pede perdão pelos seus pecados verbalmente, você confessa os seus pecados perante o Criador, não esconde isso dele. Quando você jejua, e você pode jejuar só bebendo água, tá? Não tem problema. É somente no Yom Kippur que você não bebe nem come. Você simplesmente faz o jejum só bebendo água, tá? Pega aí 12 horas, 18 horas, ou talvez 24 horas, e você afligir a sua alma. Você fica desesperado querendo comer, né, com fome, dor de cabeça, mas você é forte e faz esse jejum e permanece em oração. Você acaba aí limpando o seu espírito, tá? Esse pecado ele é removido. O Criador ele remove os pecados. Evidentemente,
existe um dia para remover os pecados, que é o Yom Kippur, tá? Esse é o dia mais forte para você remover pecados. Só que você também pode remover pecados em outros dias. Não é tão forte como o Yom Kippur, né? Porque seus pecados são lavados mesmo pelo sangue do Mashiach. Você fica livre de pecados para quem faz o Yom Kippur. Mas é interessante você fazer o jejum para você limpar os seus pecados. Porque quando acontecer a inversão do campo magnético, é bom que você não esteja pecando. É bom que o seu espírito, seu sopro de vida, não esteja manchas de pecados, tá? E é bom que os seus pensamentos não sejam pensamentos envergados para o mal. Você fazendo isso, tá? Você vai conseguir manter essas entidades, essas coisas longe de você. E é isso que a gente quer, né? O Criador, eu creio muito que ele vai enviar anjo às pessoas justas para proteger as pessoas justas. Porque a gente vê falar sobre os exércitos dos anjos, tá? No fim dos tempos. E também ele colocará uma marca, o Criador, não é a marca da besta, tá? Uma marca espiritual na gente, que através dessa marca nenhuma entidade vai conseguir tocar na gente, vai conseguir fazer o mal a gente. Então o que que acontece com essa marca? Você precisa estar sem pecados, ok? Porque o pecado mancha a sua alma. Você precisa estar em comunhão com o Criador, isso é orar e fazer a vontade do Criador. E você precisa jejuar para poder começar a lavar os seus pecados. Fazendo essas três coisas, você vai conseguir, tá, se aproximar do Criador, ser protegido pelo Criador. E quando cair o véu, né, da quarta e sexta dimensão, você não será afligido. Porque nós vamos conversar sobre telepatia, vamos ver entidades, elas vão estar mais presentes na nossa vida e vão poder nos assolar. Mas para aquele que é justo, que permanece na palavra do Criador, que já lavou os seus pecados, essa pessoa ela é protegida pelo Criador, pelo sinal do Criador e também pelos anjos do Criador amando dele, tá? Então, assim, é importante a gente saber disso. Existem datas que podem ser inversão do campo magnético. Evidentemente, eu não posso te falar uma data precisa que eu sei que vai acontecer, isso já é fato, só que eu não sei quando vai acontecer, mas é muito importante que você se atenue a isso e já desde agora já comece a limpar a sua alma, para quando isso acontecer, essas entidades não conseguirem encostar em você, porque é muito importante. O Criador, tudo que ele faz tem um propósito. Quando ele fala assim, não peque, não é porque ele quer que você seja um robozinho mecânico e faça tudo que ele peça, não é por causa disso. É porque quando você peca, fica uma mancha no seu espírito, e no seu sopro de vida, e essa mancha, qualquer entidade que tiver uma certa distância consegue encontrar, porque essa mancha fede, e eles chegam no seu espírito e começam a estragar a sua vida. Entendeu? Eles conseguem começar a cada vez mais com uma doença a proliferar. Então o pecado ele é terrível. O pecado na nossa mente, nós conversamos, tá? O que acontece é o seguinte: a nossa mente, os nossos pensamentos, eles ficam guardados, né? Somente o Criador escuta. Somente o Criador escuta. Quando rompesse o véu, aí nós vamos falar, eu acredito que será, nós vamos falar por telepatia. E aí não vai ter mais como você esconder os seus pensamentos. E é por isso que é bom você começar a envergar os seus pensamentos para a bondade agora, entendeu? Antes que essas coisas aí aconteçam. Não tem segredo, é algo simples de resolver, não tem mistério, não tem pânico, é muito simples. Estar em comunhão com o Criador, né? Você precisa fazer a vontade do Criador, orar e jejuar. Não tem mais nada do que isso. Você fazendo isso, você já vai se livrar de 90% dos problemas, né? 90%, né? O mais importante, estar próximo da salvação divina e espiritual, que é que todo mundo aqui quer, né? Que todos nós queremos. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.